Se vocês tivessem visto. Se vocês tivessem ao menos visto o que eu vi. Todo o meu povo, todos os homens, mulheres, crianças e animais, todas as pessoas que eu amava queimando, bem na frente dos meus olhos. Comigo ali, parada, sem poder fazer nada. Se tivessem ouvido. Se tivessem ouvido seus gritos, seus berros infernais enquanto suas peles derretiam e suas carnes cozinhavam. O que eu vi? O que eu vi ainda vejo todas as noites quando eu tento dormir ao inferno, o verdadeiro inferno. Quem dera eu tivesse ardido nesse dia, pois desde então eu venho ardendo a cada instante. Meus senhores, minhas senhoras, seres de todas as raças, hoje nesse tribunal vocês irão testemunhar a justiça ser feita. Aqui na Themis, nave onde são julgados os mais importantes processos dentro da Federação Galáctica. Os legítimos habitantes de Aveno serão vingados, e os saurarianos irão pagar pelos seus crimes hediondos. Que a justiça seja feita por Aveno. Ódio, preconceito, ganância, indiferença. Sentimentos capazes de estabilizar uma comunidade e levar um planeta às mais completas ruínas. Foi isso que aconteceu em Aveno, quarto planeta do Sistema Solar. Um planeta fértil e diverso, conhecido por seus campos avermelhados e por suas grandes minas milenares. Minas que levaram esse planeta a ser a segunda principal fonte de minérios da galáxia, perdendo apenas para Peladon. E habitado por duas diferentes raças, os Aluranos e os Sauranianos. Ambas viveram em relativa harmonia por muito tempo, até que uma série de eventos os levou da paz solene ao mais sangrento massacre. Conte-nos, Perséfone, como tudo aconteceu. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de me introduzir a todos aqui presentes. Eu sou Perséfone, presidente da Minetech, a maior empresa no ramo da mineração do meu planeta, filha de uma família tradicional de Averno. E agora a última Luriana. O que me leva a contar um pouco da história do meu povo. Há muitas eras, em tempos anteriores a mim, vivia nesse planeta apenas o meu povo, ainda isolado e alheio ao restante do universo, vivendo suas pacatas vidas sem ter ideia do que estava por vir das estrelas. Foi quando eles chegaram, os Sauranianos, descendo dos céus com suas naves prateadas e pedindo abrigo ao nosso planeta, contando aos nossos que eles tinham perdido o deles e que vagavam há muito tempo em busca de um lar. Nós os aceitamos aqui e passamos a tê-los como iguais, apesar de suas aparências distintas da nossa identidade. Nunca imaginamos que eles seriam tão ingratos. Espera um minuto. Nesta história é bom que você ouça os dois lados paralelamente. Claro que no julgamento ela fez seu depoimento e logo obtivemos a resposta e visão do outro extremo das acusações. Mas me parece mais justo que a história dos dois caminhe junta. Acredito que minha aparência dispense apresentações. Eu sou Ethan, e sim, eu sou um Sauraniano. Hoje muitas coisas foram ditas sobre o meu povo, infelizmente a maioria delas mentiras, distorções da realidade, algo que os Alurianos são especialistas em fazer. Vocês querem saber a verdade sobre tudo o que aconteceu? Pois então se preparem. Séculos atrás, meu povo habitava o planeta Sauron, um planeta muito pobre, mas que nos era bom. Acontece que, devido a uma forte tempestade solar, tudo o que tínhamos lá foi destruído, e nada pudemos fazer senão fugir. Vagamos por anos em busca de um planeta que nos recebesse, mas de todos, a resposta era não. Até que chegamos em Averno. Seus habitantes, os Alurianos, nos receberam de boa vontade, ou pelo menos foi o que pareceu. No começo, seria até possível entender que nos fossem dadas as funções mais baixas, os piores salários, que ficássemos dentro das minas por muito tempo, que nos olhassem com certa aversão, pois para nós também foi um choque quando nossas raças se encontraram pela primeira vez. Mas a perpetuação dessas injustiças por 3 séculos? Como pode uma coisa dessas? Como pode, depois de tanto tempo, eles não terem nos aceitado? Lembro sempre das histórias que minha avó me contava. Dos abusos que ela sofreu e da vida infeliz que teve. Desde que era jovem, ela trabalhou nas minas, fazendo todo tipo de serviço que você pode imaginar. Carregando minérios, cozinhando para os outros trabalhadores e até perfurando novos buracos.
Como a maioria de nossa raça, ela não conhecia o mundo exterior. Sua face não foi agraciada com o toque suave do sol. Mas há 50 anos tudo isso mudou. Nosso povo os recebeu bem. Deu trabalho, lar, uma chance para aqueles que não tinham nenhuma. É claro que não podíamos pôr todos eles no topo da nossa cadeia produtiva. Não conheciam como funcionava a nossa operação. Muitos foram enviados às minas e realizaram lá um trabalho muito importante, um trabalho essencial. Pois tudo o que queríamos era que as duas raças convivessem em harmonia. E assim aconteceu por 3 séculos inteiros, apesar de algumas resistências à paz. Meu avô, coitado, era um entusiasta da cooperação que podia haver entre diferentes povos. Ele fundou a empresa que hoje administro e foi o responsável pelo nosso planeta ter entrado na Confederação Galáctica. Fez isto justamente porque acreditava que se os planetas agissem juntos em prol do bem geral, o universo iria se tornar um lugar melhor. Ele era doce, gentil, tratava qualquer um bem, qualquer um mesmo. E quando penso que ele estava lá naquela hora, dói tanto. Quando estava prestes a atingir meus 18 anos, eu soube do grupo revolucionário Origem. Eles surgiram há 50 anos atrás da vontade de alguns sauranianos que estavam cansados da vida que tinham. Eu me senti inspirado pela luta deles, porque eu mesmo me sentia daquele jeito. Eu não aguentava mais nem um segundo naquele inferno. Mesmo com a relutância dos meus pais, que temiam pelo que poderia acontecer comigo, eu fugi. Só não pensem que foi fácil. Não, os guardas que vigiavam e que nos mantinham lá quase me pegaram. E foi por sorte que eu consegui escapar. Quando eu cheguei lá em cima, quando alcancei a mais almejada liberdade, tive certeza de que faria tudo para o resto do meu povo ser livre também. Encontrei os membros do grupo, ou melhor, eles me encontraram, me levaram para seu esconderijo e me contaram que tinha um plano. Um plano complicado, mas que talvez fosse a nossa única alternativa que não levasse a uma grande guerra. O plano era... Há um mês, meu avô passou a presidência para mim. Ele planejava viajar para diversos planetas e sistemas. Só que antes precisava contar algo que nunca contou para ninguém. Durante os anos em que administrou a Minetech, esteve próximo de figuras do alto poder, homens que decidiam as coisas para o bem e para o mal. E em meio a isso teve que fechar os olhos para muitas coisas que estavam acontecendo na nossa nação, coisas terríveis. Ele me contou isso tudo muito arrependido, envergonhado por não ter feito nada quando podia. Na época temeu por nossa família e por isso manteve em sigilo. Mas houve acontecimento, um único que ele se envolveu, o que foi o maior erro da sua vida. Logo após nós entrarmos na Confederação, o nosso planeta começou a chamar a atenção de outras civilizações. Algumas que fizeram alianças mais honestas, outras que trataram seus interesses por baixo dos panos. Uma dessas civilizações entrou em contato com meu avô e demonstrou um interesse muito grande por um minério que nós extraíamos. Eles precisavam de grandes quantidades do material e já tinham o apoio de muitos líderes do nosso planeta. Pessoas que só se interessavam pelo poder que podiam conseguir. Meu avô, sem muitas opções, permitiu que eles adentrassem na nossa operação de extração e que tomassem muitas decisões nas minas. Infelizes decisões. Há uma semana nos infiltramos no prédio do governo central. Nosso objetivo era denunciar ao máximo de planetas possíveis a nossa situação e pedir ajuda. Pedir socorro. Entramos no prédio quando não havia mais ninguém dentro. Driblamos os sistemas de segurança, há muito tempo estudados, e avançamos à grande sala de comunicações. Mas antes de chegar lá, somos percebidos pelas câmeras. Seguranças logo aparecem e nos perseguem. Corremos em disparada, desesperados. Tínhamos de chegar à sala. Nossa luta não poderia acabar daquele jeito. Mortos tão perto de nossa salvação. A fim de evitar isso, eu e um parceiro nos separamos do grupo e fomos a uma outra direção, chamando a atenção de muitos guardas que nos seguiam. Por sorte, o caminho que pegamos nos levou a uma sala que conseguimos fechar. Tínhamos alguns minutos para pensar no que fazer, mas antes ligamos as luzes e aí tivemos uma grande surpresa. Primeiro que a sala não estava vazia. Tinha alguém lá, em meio ao escuro, em sua grande mesa de diretor.
não era um aluriano. Não. Era um dos nossos. Um sauraniano. Ali, ocupando um cargo de prestígio e aproveitando do conforto, enquanto seu povo sofria na miséria. Naquele momento, meu chão desabou. Eu não podia acreditar no que via. Me desculpem. Eu e o meu parceiro o interrogamos. Ameaçamos sua vida. E ele disse tudo aquilo que tínhamos medo de ouvir. No momento em que chegamos, não foram todos humilhados e pisados como imaginávamos. Alguns, que já tinham poder em nosso planeta natal, se aliaram aos Aulurianos, dividiram o poder com eles e os ajudaram a dominar nosso povo. A verdade é que nosso esforço era inútil. Havia um planeta muito poderoso que estava do lado desses que viviam do nosso padecer. Esse planeta jamais deixaria que nossa situação fosse revelada ao resto do cosmos. E já que a covarde da Luriana não teve coragem de falar quem são esses, eu falo. São os habitantes de Lísios. Lísios é um dos planetas mais poderosos e mais influentes da Via Láctea. Seus habitantes são velhos sábios imortais que juraram sempre defender o que é correto e jamais interferir nos assuntos internos de outros planetas. Bem, pelo menos era isso que todos achavam. Eternos observadores que prometeram nunca interferir com os assuntos alheios. Hipócritas nojentos. Usamos aquele homem de refém e nos unimos com o resto do grupo. Os guardas estavam levando eles algemados quando chegamos. Exigimos que nos entregassem, senão acabaríamos com a vida daquele poderoso sauraniano. E assim o fizeram. Sem mais esperança alguma, cansados da luz do sol que nos iluminara a mais terrível verdade, voltamos às nossas minas. E, num último ato de revolta, usamos a arma que havíamos projetado para o último caso. Feita de metais raros e de uma joia muito extraída nas minas. Essa mesma que os habitantes de Lísios tanto queriam. Uma joia com uma energia poderosíssima e que nos permitiu produzir essa arma que seria capaz de incendiar uma cidade inteira. Incendiou a única cidade habitada do planeta, pondo fim nos nossos opressores para sempre. Quando o fogo começou, eu só consegui correr para entrar na nave que meu avô havia projetado. Só que quando eu entrei, as portas travaram com um mecanismo de emergência. Nada pude fazer senão observar enquanto morria. Apesar do meu povo ter cometido alguns erros, será que isso justifica um ato tão monstruoso? Qual será o limite do oprimido? Será que pode um povo aguentar certas injúrias para sempre? Será que a violência pode ser de alguma maneira justificada? O povo de Averno sofreu, inferindo à prova que nem sempre a divisão de bem e mal é tão simples. Sua linha é tênue. Quem estava certo? Quem errou menos? Alurianos ou Sauranianos? Você arrisca dizer? Eu acho que não.